aqui da Câmara Municipal de Araguaína receber vocês, para vocês conhecerem um pouco na pele, né, como funciona o nosso processo legislativo municipal, que é um pouquinho diferente, muitas vezes, do processo legislativo a nível federal, que muitas vezes nós temos a oportunidade de acompanhar, certo? Antes de nós iniciarmos, de fato, a nossa sessão, eu peço autorização ao vereador Wilson para falar um pouquinho sobre o nosso processo legislativo, para que os vereadores nobres possam entender um pouquinho de como foi que nós conseguimos chegar até esse momento, que é o momento das votações, das discussões e aprovações dos projetos, certo? Na semana passada, vocês realizaram uma visita ao prédio da Câmara, onde vocês puderam conhecer um pouquinho da nossa estrutura, desde os gabinetes, o nosso protocolo e as nossas repartições internas. Então, até que o projeto consiga ser colocado em votação, primeiro há uma discussão na própria sociedade. Então, a sociedade tem determinado anseio e leva até o vereador, até o gabinete do vereador. E lá dentro do gabinete é que esse projeto ele é de fato criado. Então, os assessores, juntamente com os vereadores, eles vão se debruçar sobre o projeto para saber sobre a legalidade desse projeto e a possibilidade da Câmara poder propor ou não propor o projeto. Após essa construção, que é feita em parceria com o jurídico da casa, é feita em parceria com a redação da casa, já que o projeto ele tem que ter, né, uma estrutura de redação, de acordo com a nossa lei complementar número 95. Após isso, ele é protocolado lá na secretaria. Depois do protocolo, ele é encaminhado ao jurídico. E lá no jurídico, vamos ter os pareceres jurídicos, para saber sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto. Depois desse parecer, nós encaminhamos os projetos para as comissões temáticas aqui da casa. Hoje nós temos a Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Educação, nós temos também a Direitos Humanos. Então, a depender do tema do projeto, esse projeto é encaminhado para uma ou mais comissões. Após esse parecer, o projeto finalmente está apto à votação. E aí, o presidente determina quais são os projetos que vão entrar em votação. E aí, eles são colocados nessa cópia que vocês têm aí da pauta do dia. Então, eles são colocados, numerados, com os respectivos autores. Aí sim, nós vamos passar para o processo de debate desses projetos nas votações, certo? Então, é todo um processo de construção legislativa, de constitucionalidade e legalidade, para que o projeto ele consiga chegar, de fato, até a mesa do presidente, para que ele seja aprovado ou não. Então, hoje nós vamos fazer o aspecto final da construção do projeto, que é justamente a votação. Depois de toda essa construção, hoje nós vamos aprovar ou rejeitar os projetos, certo? Então, como é que funciona dentro da sessão para os vereadores? O presidente, o Wilson, ele vai fazer a abertura da sessão, vai determinar os procedimentos de acordo com a pauta. A leitura bíblica, a leitura da ata anterior, a leitura das correspondências, certo? A partir daí nós teremos um momento de tribuna, onde o nosso professor Marcos Reis irá usar a tribuna de acordo com o artigo 196 do nosso regimento. Após isso, nós iremos, de fato, entrar na ordem do dia. Hoje nós temos projetos para leitura e para as comissões. O que são os projetos para leitura? São projetos que acabaram de ser protocolados e eles vão ser enviados para o jurídico da casa. Os projetos para a comissão, eles já possuem um parecer jurídico e agora eles vão ser encaminhados para as comissões temáticas. E, finalmente, nós vamos ter os projetos para votação. Esses projetos já têm todos os pareceres ok, ou favoráveis ou contrários, mas eles estão prontos e vão ser colocados em discussão. O nosso secretário, ele vai fazer a leitura dos projetos. Vai fazer a leitura da numeração, da ementa do projeto e a autoria, certo? E o presidente vai colocar esse projeto em discussão. Quando o presidente fizer isso, qualquer vereador, inclusive o autor, pode pedir pela ordem. Esse pela ordem é o pedido do vereador para poder falar. O vereador, ele só pode falar se ele pedir pela ordem ao presidente. E o presidente autorizar a ordem. Então, normalmente, nas discussões, existem muitos pedidos sucessivos de vereadores. Então, 1, 2, 3 vereadores, às vezes, pedem pela ordem. E o presidente ele tem que anotar quais os vereadores pediram primeiro. E ele vai cedendo a ordem de acordo com os pedidos, certo? Quando o vereador conceder a ordem, o presidente conceder a ordem ao vereador, o vereador vai ter 7 minutos para poder falar. Nessa fala, ele vai poder justificar o voto dele, defender o projeto, dizer se é contra ou favorável, e o autor pode pedir o voto favorável a esse projeto. O tempo ele conta naquele relógio lá. Tem um reloginho azul, que é o tempo da ordem, e o reloginho amarelo, que é o tempo de à parte. O à parte também é uma forma do vereador falar. Então,
Então, se algum vereador estiver falando pela ordem, um vereador pode apartear o vereador que está com a palavra. É só ele pedir a parte ao vereador. Ele vai falar, vereador Wilson, a parte, por favor, e o vereador vai ceder quando ele tiver o momento oportuno. E esse a parte ele dura 2 minutos, certo? Finalizando o tempo, o microfone é cortado. O vereador presidente ele pode conceder mais tempo, mas normalmente é encerrado o tempo, e aí passa-se para o próximo vereador inscrito, certo? Então, para o vereador falar, dentro das discussões do projeto, ele tem que pedir pela ordem, tudo bem? É só puxar o microfone ele é todo articulado, e você pede pela ordem. O vereador presidente vai anotar, e no momento correto ele vai deferir a ordem, certo? O vereador também pode fazer um pedido para justificativa de voto, dentro da votação. Normalmente isso não acontece muito, mas ele pode. Ele pede para justificar o voto. Justificar o voto, senhor presidente. E ele vai ter 2 minutos para poder simplesmente justificar o voto dele. Correto? Depois das leituras, o presidente vai colocar o projeto em votação. Normalmente nós temos esse painel e temos alguns terminais eletrônicos na frente dos senhores. Esses terminais são para a votação dos vereadores. Somente as digitais dos vereadores que estão hoje atuando estão cadastradas aí. Então, infelizmente, nós não vamos poder utilizar os terminais. Que funcionaria você digitando sim ou não, ou abstendo, e colocando a digital. O voto apareceria lá. Verdinho, sim. Vermelho, não. Hoje nós faremos da forma antiga. O vereador presidente ele vai colocar na seguinte situação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, se você for favorável ao projeto, você vai continuar sentadinho da forma com que está. Se você for contrário ao projeto, você vai erguer a mão ou vai levantar-se da cadeira. Isso significa que você é contrário ao projeto, certo? O vereador presidente vai fazer a contagem dos votos e vai dizer se o projeto foi aprovado ou se ele foi rejeitado, certo? Alguma dúvida nesse ponto? Então, nós podemos iniciar a sessão. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos, dizer que é um imenso prazer nós da Câmara Municipal de Araguaína estarmos recebendo vossas senhorias, agradecer ao professor Marcos Reis pela iniciativa juntamente com o vereador Wilson, agradecer ao vereador Wilson pela essa iniciativa e também parabenizar o senhor pelo seu trabalho dentro da Câmara Municipal de Araguaína hoje, que é exemplar, assim como o trabalho de vossa senhoria à frente do curso de Direito. Nós sabemos da competência e o trabalho do senhor. Aos alunos, é uma oportunidade de conhecer um pouco, acho que algo diferente daquilo que os alunos de Direito eles têm quando iniciam o curso. Eu sou bacharel em Direito, advogado, mas quando iniciei o curso a gente pensa só em estar dentro do tribunal ou ser advogado. Mas existem muitas outras possibilidades. Eu acredito hoje, acho que com certeza o curso de Direito é o mais completo para preparar o cidadão não só para uma vida acadêmica, mas também para a vida junto à comunidade. Muitas possibilidades são colocadas para quem tem essa formação. Então, saber de mais uma parte do leque de possibilidades que o curso de Direito pode oferecer é muito importante. Mais uma vez, eu parabenizo a iniciativa. Então, para iniciarmos a sessão, nós queremos executar o hino nacional brasileiro. Colocamos, por favor, todos em posição de respeito.
Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos. Antes de declarar aberta a sessão, quero aqui agradecer ao Marco Reis pela iniciativa de fazer o convite, né, e fico muito feliz, né, porque assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Marco Reis, foi meu professor, e tenho uma admiração muito grande pela Unitepac, que foi minha casa, onde eu aprendi muito, né, ao certo e errado. Quero aqui também registrar a presença José Odaíris Rodrigues e Arcângela Lopes, os pais do vereador Tiago, aqui presente do meu lado direito. Quero agora declarar aberta a sessão ordinária simulada agora do dia 18. E quero também registrar a presença do presidente da subseção de Araguaína, Dr. David Moraes, que está na tribuna de honra. Fico muito feliz com a sua presença, presidente. Agora convidar a vereadora Alice Lima da Costa para ler a leitura bíblica. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora vamos à leitura da ata da sessão anterior. Secretária. Ata da sessão, da primeira pré-sessão simulada da Câmara Municipal de Araguaína, do Estado do Tocantins, presidida pelos alunos de Direito do primeiro período de Direito do ITEPAC, aos 12 dias do mês de maio de 2022, sob a presidência do vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho, compareceram os seguintes vereadores: Alice Lima da Costa, Arthur Costa, Fábio Nascimento, Yasmin Vieira Araújo, Amanda Batista Reis, Elcimar Pereira de Moura Júnior, Micarla Vitória Barbosa de Araújo, Ana Esther da Silva Rodrigues, Silvana da Costa Alves Trindade. O vereador registra a presença dos alunos da primeira turma de Direito da Unitepac, acompanhado do advogado e professor Marcos Reis, e agradece a presença de todos. Os alunos realizam a visita institucional no gabinete do vereador Wilson Carvalho e conhecem sobre o dia a dia do trabalho no Poder Legislativo. Por fim, é marcada a sessão simulada oficial a ser presidida pelos alunos de Direito da Unitepac para o dia 18 de maio de 2022. Para constar, lavrou-se a ata e depois de lida e aprovada será devidamente assinada. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradece a presença de todos e declara encerrada esta sessão. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Segue a ordem do dia. Leitura das correspondências. A senhoria, o senhor presidente da Câmara Municipal de Araguaína. O assunto, a resposta do requerimento do número 433/2022, solicita a implantação da cobertura e reforma da quadra de esporte da Escola Municipal Prefeito João de Souza Lima, de autoria do vereador Wilson Carvalho. Ofício /CEMED, número 651/2022, a Vossa Senhoria, o senhor Wilson Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Araguaína. Resposta ao ofício do número 501/22.
ofício de número 650/2022, gabinete da SUPAI e SEMOS, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Araguaína. Ofício/CEMED, número 467/2022, a sua senhoria, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Araguaína. Assunto: requerimento do número 236/2022, que solicita a reforma e a manutenção do telhado da Escola Municipal Salomão Cardoso, de autoria do vereador Wilson Carvalho. Boa tarde novamente. Gostaria de convidar o presidente da subseção de Araguaína, doutor Davi Moraes, para usar a tribuna para dar uma palavra para os vereadores. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a mesa diretiva na pessoa do presidente dessa Casa de Leis, doutor Wilson, que, além de vereador e advogado, é também um grande parceiro da Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito da nossa subseção e também no âmbito estadual. Tem mostrado alguns projetos, de iniciativa voltada para a advocacia, e tem defendido, dentro da Câmara Municipal, a advocacia sempre que possível e necessário. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde ao pessoal que é relacionado ao direito, sintam-se todos cumprimentados. Aliás, eu queria saber aqui quem é estudante de direito. Porque eu também sou, porque quem inicia o estudo no direito nunca termina. Independente de qual cargo, qual função venha ocupar, o estudo do direito ele é permanente e para sempre, ele é vitalício. Eu queria parabenizar o Wilson, agora de forma não simulada, eu queria parabenizar pela iniciativa, junto com o professor Marco Reis, porque eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo hoje, de vir aqui presencialmente e entender o sistema legislativo municipal. E isso é importante. Eu acho que a maioria estão no primeiro período, E isso vai ter uma relevância muito grande para vocês quando vocês forem estudar a legislação. Vocês vão conseguir visualizar isso melhor, vão perceber como que funciona esse sistema de lei. E o sistema legislativo, para quem estuda direito, eu acho que 40% da ocupação do estudante de direito é estudar o sistema legislativo. Todas as leis que estão em vigor, as leis que irão ser revogadas, as proposições de leis, elas partem do sistema legislativo. E a Ordem dos Advogados contribui muito com esse sistema também. Além de parceira da Câmara dos Deputados, da Câmara Estadual, da Câmara Municipal, a Ordem dos Advogados também faz proposições legislativas e requer aprovações, principalmente nos assuntos voltados para a advocacia. Então, é uma parceria permanente que a gente tem entre a Ordem e os outros sistemas da República, principalmente o legislativo, que a gente depende muito. Inclusive, defendendo aqui os advogados, eu acredito que a maioria das leis, Wilson, ainda que tenha um clamor popular, que venha da representatividade de um vereador, ela precisa, sim, passar por um corpo jurídico aqui dentro da Câmara. Então, o advogado faz presente, sim, em todo o sistema. Na maioria das vezes, as ideias surgem em petições de advogados, em defesas que os advogados apresentam, porque a nossa missão é essa. Tem uma lei que está dando certo e o advogado vai lá, tem uma ideia, mostra que é possível dar mais certo ainda, e a gente faz essa apresentação e acaba transformando o nosso sistema de justiça. Então, parabéns ao ITEPAC, na pessoa aqui do professor Marco Reis, parabéns à Câmara Municipal, na pessoa do advogado e vereador, que eu faço questão de destacar, o Wilson, e parabéns a todos vocês. É uma oportunidade ímpar para cada um de vocês, aproveita esse sistema, compreendam bastante, sana as dúvidas de vocês, e a Ordem dos Advogados do Brasil está à disposição de todos vocês.
durante esse ato simulado e após também. Nós estamos à disposição aqui em Araguaína, no âmbito estadual, no âmbito nacional, para somar no que for possível, no aprendizado e na capacitação de vocês. Obrigado. Obrigado, Davi. Sinto muito honrado das suas palavras, e eu sempre se manifestei favorável da OAB, como diz, primeiro lugar OAB, segundo OAB, terceiro OAB, e sempre estarei à sua disposição, sempre à disposição da instituição da OAB, que eu faço parte e tenho muito orgulho, e quero agradecer a presença aqui na Câmara Municipal e dizer para todos que a Vossa Excelência está trabalhando muito para a advocacia araguainense e para o Estado, junto com Gedeon Pitaluga, que também é um presidente que é atuante, que sempre está à procura da melhoria da advocacia jovem, da advocacia, de tanto melhorar para a nossa profissão, que é honrada e que realmente ela faz jus, né, a democracia brasileira, o Estado democrático que nós vivemos, que precisamos realmente de advogado para poder fazer o balanço realmente entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Obrigado. Desligou, pronto. Só para esclarecer também, o Wilson faz parte também da Ordem dos Advogados, o professor Marco Reis também. O Wilson faz parte da Comissão de Assuntos Legislativos, né, da subseção de Araguaína, e o professor Marco Reis é diretor da Escola Superior da Advocacia. Então, a OAB aqui hoje está muito bem representada, não só pela presidência da subseção, mas por membros de comissões e diretoria da nossa querida ESA Tocantins. Agora a tribuna livre, artigo 196 do Regimento Interno desta Casa de Leis. O nome é Marcos Neemias Negrão Reis, coordenador do curso do Direito do Centro Universitário Unitepac. Convido a tribuna. Quero convidar o secretário para ler o artigo 196. Artigo 196. É facultado a todo e qualquer cidadão, desde que eleitor no município que quiser fazer uso da palavra, será a ele franqueado o espaço denominado Tribuna Livre. Doutor, está com a palavra. Senhor presidente, muitíssimo obrigado pela oportunidade, na pessoa de quem saúdo a todos os serventuários aqui da Câmara Municipal de Araguaína e, acima de tudo, saúdo a todos os vereadores simulados que aqui se encontram, e hoje eu os chamo de Vossas Excelências, exatamente porque vocês são excelentes. E são excelentes porque se propuseram e aceitaram um desafio de um aprendizado moderno, de um aprendizado revolucionário, de um aprendizado disruptivo e, acima de tudo, de um aprendizado inovador. Essa é a nossa proposta. Quero, na ocasião, também saudar ao meu amigo, meu irmão querido, Dr. Davi. Davi é o nosso presidente, também vereador Wilson, porque representa a nossa família maior, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E quero agradecer a presença do Davi, porque o Davi também, assim como cada um de vocês, esteve nos bancos da faculdade. Investiu na sua formação, investiu na sua carreira, assim como o vereador Wilson, que hoje preside a nossa sessão simulada, delimitou, eu diria, talvez até mesmo renunciou prazeres, muitas outras situações, para que hoje nós estivéssemos aqui com dois brilhantes advogados. E a carreira jurídica nada mais é do que renúncia. A carreira jurídica também representa empenho, engajamento, vocação e destemor. O advogado é um destemido, o advogado é um corajoso, o advogado não pode ser covarde. Sobral Pinto já disse em uma certa ocasião que a advocacia não é profissão para covardes. E a partir do instante em que o profissional do direito se coloca altaneiro, protagonista do seu desenvolvimento e do seu aprendizado, nós estamos mostrando não só para a nossa comunidade, como também para todos os outros que se relacionam com a lei e até a própria convivência em comunidade, que nós estamos preparados e preparando a sociedade do presente e do futuro.
Hoje, como professor, muito me orgulha ver os meus alunos em todos os espaços. Meus alunos em todos os espaços, repito, desde a presidência dessa casa até a maioria dos serventuários e de todos aqueles que compõem a Câmara Municipal de Araguaína na forma real e até os vereadores que simulam essa sessão. Para nós, do curso de Direito do Unitepac, isso representa, antes de tudo, uma joia em nossa coroa. E não só uma joia na coroa do curso de Direito, mas também na vida de cada um dos nossos alunos que hoje aqui se encontram, trazendo os seus sonhos, trazendo os seus desejos, trazendo os seus projetos de futuro, mas, acima de tudo, mostrando para a sociedade que estão aqui empenhados e engajados em transformar a sociedade através da justiça e através do direito. Eu pedi emprestado, senhor presidente, na ocasião, o exemplar da Constituição aqui da vereadora Alice. Abaixo de Deus e das suas santas palavras, nós somos regidos por um instrumento democrático chamado Constituição Federal. E a Constituição Federal deve, antes de tudo, ser o nosso principal objeto de proteção, nossas garantias e direitos fundamentais, a liberdade, a democracia, a justiça e a igualdade. Se hoje nós ensinamos o direito para todos e todas, significa dizer que cremos que todos e todas são capazes de defender a nação, de defender a democracia, de defender o direito e, acima de tudo, de propor mudanças profundas na estrutura da nossa sociedade. Hoje vocês estarão fazendo uma experiência inédita. E na visita que fizemos anteriormente aqui para conhecer as estruturas, foi apresentado minimamente o desafio de ser vereador, de estar vereador. Mas, acima de tudo, foi mostrado para vocês que o dever não se encerra em 4 anos de mandato ou talvez em uma sessão simulada. Mas o dever acompanha todo e qualquer cidadão, onde ele estiver, como agente de mudança positiva para a sua comunidade, de mudança positiva para a sociedade. Então, eu chamo a atenção de vocês para 2 detalhes importantes antes de concluir aqui a minha participação. Vivam esse momento como uma fonte inesgotável de conhecimento e experiências. Vocês levarão isso para sempre. Durante toda a trajetória acadêmica de vocês, eu tenho absoluta certeza que a experiência, o sentimento, as cores, os sabores, as dores, os dramas e as alegrias acompanham muito melhor do que as teorias. Hoje vocês estão fazendo algo que representa, como eu disse, um ensinamento disruptivo, um ensinamento inovador, um ensinamento moderno, que traz à sociedade 2 realidades. A primeira, vocês existem, vocês resistem, vocês representam. E a segunda, vocês estão preparados, estão se preparando, estão em preparação para enfrentar os desafios que as próximas gerações, as gerações futuras têm e enfrentarão. Senhor presidente, na ocasião, permita aqui registrar também um agradecimento a algumas pessoas importantes nesse evento. Antes, eu quero registrar, em nome da nossa reitora, professora Carla Cristina Madeira de Azevedo, que hoje dirige a instituição, da mesma maneira representar aqui a palavra do nosso diretor pedagógico nacional, professor Luiz Cláudio Pereira, e na ocasião também ocupo a função de coordenador nacional de 13 faculdades de Direito do Grupo AFIA, e hoje aqui nós trazemos não só o curso de Direito, mas também 13 outras instituições jurídicas. E, ao final, também agradecer a minha equipe, representada aqui pela Maria Clara, que foi ex-aluna nossa do curso, e que deu todo o apoio, todo o empenho, lá na coordenação, junto ao Núcleo de Prática Jurídica também, e a ela e a todos os nossos colegas, colaboradores e docentes, o nosso agradecimento. Esse momento não seria realizado também se não tivesse o apoio da nossa equipe dentro da instituição. E, por último, e não de sua menos importância, registrar o nosso agradecimento ao vereador Wilson. O vereador Wilson nos acolheu, abriu as portas do gabinete, foi extremamente aderente à nossa ideia, comprou a ideia exatamente porque, uma vez, vereador Wilson, aluno de Direito sempre é aluno de Direito. E a relação com a casa é eterna. Então, em nome do curso de Direito, enquanto coordenador, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço, a nossa gratidão e, acima de tudo, o nosso apreço e admiração pelo trabalho que tem feito enquanto advogado, enquanto parlamentar em nossa cidade. Muitíssimo obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, professor. E saiba que todos os ensinamentos que a Vossa Excelência me colocou, eu estou usando. Eu estou usando com muita honra.
trazendo o conhecimento que a gente sempre leva com os professores, né? Jorge Palmas e muitos outros que fazem com que os alunos se sintam em casa, porque a ITEPAC faz isso, faz o ensinamento para a gente levar para a vida toda e sinta que o gabinete aqui da Câmara Municipal do vereador Wilson faz parte da ITEPAC, sempre que precisar, não precisa nem pedir, é sua, está à sua disposição. O que eu puder fazer também pela ITEPAC, pela instituição, eu estarei sempre à disposição. E obrigado pelas palavras e sinta também complementado que eu sinto honrado de ter Vossa Excelência como meu professor. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado. Segue a ordem do dia. Projeto para leituras. Projeto de lei de número 041/22 institui ao dia de campanha Quebrando o Silêncio de combate à violência contra crianças e adolescentes no âmbito do município de Araguaína e das outras providências. Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho. Projeto de decreto legislativo número 006/2022 concede ao título de cidadão araguainense ao senhor Marcos Nemes Negrão Reis e das outras providências. Vereador Wilson Lucimar Alves Carvalho. Projetos para comissões. Proposta de emenda número 002/2022 dispõe sobre a modificação do artigo 5º do artigo 37 do incluso o inciso 4 e 10 do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Araguaína, autor, vereadores. Projeto de lei de número 159/21 institui ao Dia da Advocacia Jovem no município de Araguaína a ser comemorado anualmente no dia 14 de março e das outras providências. Autor Wilson Lucimar Alves Carvalho. Projeto de lei número 005/22 dispõe sobre a instalação de faixas elevadas para a travessia de pedestre em frente a todas as escolas e creches que estejam sob a gestão do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Autor Wilson Lucimar Alves Carvalho. Os projetos serão encaminhados para as comissões. Segue a ordem do dia. Projeto para votação. Projeto de lei número 001/22 cria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte Amador no município de Araguaína. Autora Daniela Rocha Fernandes. Gostaria da leitura íntegra do projeto. Projeto de lei número 001/2022 de 18 de maio de 2022 cria o Programa Municipal de Incentivo dos Esportes Amador no município de Araguaína. A Câmara Municipal de Araguaína do Estado de Tocantins, meios de seus componentes legais, aprova ao senhor prefeito municipal sancionar a seguinte lei. Artigo 1. Fica criado no âmbito do município de Araguaína, Tocantins, o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte Amador, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer. Artigo 2. São objetivo do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte Amador promover e consolidar o esporte como direito social pelos princípios da democratização e inclusão social, valorização, acessibilidade e multidisciplinares das ações esportivas. Artigo 3. A promoção e o incentivo do desenvolvimento do esporte se dará por meio de 1. A manutenção de eventos esportivos amadores já existentes no âmbito de Araguaína, no âmbito do município. 2.
a criação de evento esportivo em diferentes modalidades esportivas. 3. Financiamento de escolinhas e outros centros de treinamentos para crianças e adolescentes em diferentes modalidades esportivas. 4. A criação, manutenção ou intermediação de programas ou eventos esportivos em comunidades rurais com intuito de integração da comunidade rural e urbana. 5. O uso de bens públicos e espaço público para práticas em diferentes modalidades esportivas. 6. Apoio à realização de palestras, cursos e oficinas que tenha com objetivo de troca de experiência e conhecimento das novas técnicas e habilidades esportivas. 7. O apoio à realização de palestras, cursos e oficinas que tenha como objetivo a especialização nas áreas do conhecimento aplicado ao esporte, de árbitros, técnicos, profissionais da área de educação física e outros profissionais da áreas afins. 8. O patrocínio ao custeio das equipes e atletas que participem de competições, desde que a representação oficial do município. E 9. Apoio à realização de competição no âmbito municipal. O artigo 4. O incentivo que desenvolve o esporte, além do elencado no artigo 3 desta lei, se dará por meio dos eventos esportivos municipais, tradicionalmente realizados sem prejuízo do que instituírem no âmbito municipal. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Araguaína, do Estado de Tocantins, aos 18 dias do mês de maio de 2022. Em discussão. Oi. Eu queria pedir o voto favorável pelos colegas. Os favoráveis permaneçam como estão em votação. E os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Segue a ordem do dia. Boa tarde. Quero registrar a presença também do procurador da Câmara Municipal, doutor Vitor, que já teve, vocês já tiveram conhecimento dele aqui. Parabéns. Obrigado, hein, doutor Vitor. Segue a ordem do dia. Projeto de lei de número 002/22. Cria a figura do Manual de Manutenção dos Bens Públicos com entrega comitante à inauguração das obras públicas e das outras providências. Autor Tiago Gonçalves Freitas. Pela ordem, presidente. Em discussão. Pela ordem, presidente. A palavra com o vereador, autor Tiago Gonçalves. Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. E agradecer também meus pais que vieram aqui, minha mãe, meu pai, José Aldair e Arcângelo. E a todos vocês, alunos, né? Nosso curso, Direito. Agradecer também o presidente da casa aqui, o Wilson Carvalho, por ter atendido nós também. E em nome da instituição, agradecer também ao professor Marcos Negrão Reis, nosso coordenador do curso de Direito. E o projeto que cria a figura do Manual de Manutenção dos Bens Públicos com entrega combinante à inauguração das obras públicas. O objetivo desse projeto é reforçar as ferramentas de transparência eficaz do poder público municipal em relação com as obras públicas. O entendimento e determinação do manual de manutenção, que é deixar o prefeito entrar, quando o prefeito está no poder, ele dá continuidade no projeto, na obra, né?
e manter aquele patrimônio público, um veículo, um carro, uma creche, uma escola, uma UBS, e que guarda o erário público não somente no momento de executação das obras, mas principalmente após a sua entrega da administração, para a administração pública municipal, que terá condições de evitar desperdício do dinheiro público por defasagem em ações de reparo ou restauração de estrutura. Portanto, eu quero solicitar o apoio dos novos vereadores, colegas, para a aprovação desse projeto, que é muito importante para a cidade de Araguaína. Muito obrigado. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Segue a ordem do dia. Projeto de lei número 003/22 dispõe sobre o programa de fiscalização de bares e consumo de bebidas alcoólicas no município de Araguaína. Autor Fábio Nascimento. Vereador, por gentileza, lê o projeto na íntegra. O projeto de lei de número 003/2022, de 18 de maio de 2022, dispõe sobre o programa de fiscalização de bares e consumo de bebidas alcoólicas no município de Araguaína. A Câmara Municipal de Araguaína do Estado de Tocantins, por meio de seus competentes legais, aprova ao senhor prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do município o programa de ações preventivas ao combate de consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas nas sexta ao domingo. Artigo 2. Fica autorizados os agentes de trânsito ou guarda municipal e polícia militar atuante no município fiscalizar e intensificar o combate à direção perigosa ligada ao consumo de bebidas alcoólicas correlacionados nas portas de bares e regiões onde há grande incidência de eventos não autorizados. Parágrafo único. Para o cumprimento que dispõe o caput deste artigo, ficará autorizado de blitz. Pela ordem, senhor presidente. A palavra com Vossa Excelência. Artigo 122. O secretário fará a leitura dos materiais que houver para discussão e votação, podendo ser dispensada a requerimento aprovado pelo plenário. Em discussão. Em votação. Esse pedido do vereador, ele está falando o seguinte, que é porque o projeto ele já foi discutido, né? Então, assim, não é necessidade mais realmente de ler o projeto agora no momento. Então, tem essa leitura do artigo 128, que é pedir a dispensa da leitura, né? Votação de vocês, favorável, permaneça como estão e, ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora foi dispensada a leitura, agora vamos à votação, né, do projeto de lei. Qual é? 003/22. Em discussão. Fábio Nascimento. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do professor Marcos Reis por ter dado essa oportunidade de sermos a primeira turma da Unitepac, de estar participando desse simulado da Câmara, que sirva de exemplos para as demais instituições e possa seguir o exemplo do professor Marcos Reis, de colocar os alunos para botar a mão na massa, literalmente, como ele costuma falar em sala de aula, porque é aqui que você aprende. É aqui que você vai tirar suas dúvidas, é aqui que você vai aprender com as pessoas que estão aqui presentes, aprender com o senhor. Muito obrigado por ter nos recebido aqui de braços abertos. Obrigado ao Vitor também, por ter nos acompanhado aqui apresentando a Câmara no primeiro dia. E o nosso projeto, inclusive, ele é um projeto não de autoria minha,
buscamos projeto dentro da sala, recolhemos projetos dentro dos demais alunos. O aluno que fez esse projeto, que eu acolhi, representando a sociedade araguainense, ele não pôde estar aqui presente hoje, e foi o nosso colega Brian, que veio até mim, trouxe o projeto, eu acolhi com muito carinho o projeto dele, e trouxe aqui e introduz aqui para os demais colegas no sentido da aprovação, porque eu não sou morador de Araguainense, mas eu acostumo acompanhar o noticiário. E sempre tem o acúmulo, nos finais de semana, de leitos hospitalares, em virtude de acidentes provocados por acidentes de trânsito de direção perigosa, direção ao... E isso gera prejuízo ao município, porque ele está onerando custos que poderiam ser evitados com uma fiscalização mais rigorosa, com, digamos assim, pessoas com mais prudência, com a fiscalização em cima dos bares, venda de bebida alcoólica para os menores de idade, depois pegam direções, então acabam muitas vezes matando pessoas que estão voltando do trabalho em consequência disso. Então eu peço aos pares da casa pela sancionação da lei, pela aprovação da lei em virtude disso. Em votação. Os favoráveis se permaneçam como estão e o contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Segue a ordem do dia. Projeto de lei número 004/22. Dispõe sobre a promoção e aquisição de kit escolar e uniforme para as crianças com idade de até 10 anos de baixa renda que estão matriculados na rede municipal. Autora Silvana da Costa Alves Trindade. Pela ordem. Projeto de lei de número 004/2022, de 18 de maio de 2022. Dispõe sobre a promoção de aquisição de kit escolar e uniforme para criança com idade de até 10 anos de baixa renda que estão matriculados na rede municipal. A Câmara Municipal de Araguaína do Estado do Tocantins, por meio dos seus componentes legais, aprova ao senhor Prefeito Municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado no âmbito do município, em parceria com a Secretaria de Educação, verbas para a compra de materiais escolares e uniforme para crianças de até 10 anos de idade, no contexto de renda inferior ao valor de R$ 1.600. Nesse sentido, as crianças precisam estar matriculadas na rede municipal de ensino no município de Araguaína. Artigo 2. O responsável do aluno que deverá comprovar a sua renda ao receber o kit escolar e apresentar a documentação da criança. Artigo 3º. As despesas decorrentes da compra dos kits escolares descritos no artigo 1º desta lei ocorrerão através de licitações. O artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de maio de 2022. Silvana da Costa Alves Trindade. Em discussão. Pela ordem. A palavra com a vereadora Silvana. Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer, pela oportunidade de estar aqui nessa tarde. Agradecer ao nosso professor Marcos Reis pela oportunidade que tem nos dado de estar colocando em prática, nossos estudos ali na faculdade. Também agradecer ao vereador Wilson por ter nos recebido e ter nos abraçado de uma forma tão calorosa e tem estado conosco, nos dando apoio nesse projeto. Agradecer também nossos colegas da casa, que aqui estão, de maneira direta ou indireta, que estão contribuindo para essa tarde. Dizer para vocês sobre esse projeto, que existem muitas famílias no nosso município que não têm condições financeiras para arcar, muitas vezes com o material escolar da sua criança ou até mesmo com o seu uniforme. Eu também tenho filhos matriculados na rede pública e eu vejo essa necessidade de muito tempo. Às vezes, criança passa o ano todo sem o material, sem o uniforme e a gente vê a necessidade do município em relação a isso. E eu gostaria de pedir aos nossos nobres colegas, que aprovassem o nosso projeto, que assim
contribuiria com essas famílias. Quero contribuir com Vossa Excelência para dizer o seguinte, que é muito importante realmente esse projeto de lei que vai favorecer as crianças e adolescentes do nosso município, que realmente é uma necessidade do poder público olhar com mais carinho com as crianças, né? Porque elas são o futuro do Brasil e realmente é necessário realmente ver as pessoas, já passamos por uma pandemia e vemos realmente a necessidade do poder público olhar com mais carinho para as pessoas de baixa renda, apesar que já existe lei, né? Temos lei do LOAS, que é a Lei 8.743 de 93, que favorece realmente as pessoas de baixa renda, mas ainda precisa muito mais favorecer as pessoas realmente que busquem o seu direito nas escolas e que possa a escola fazer essa doação realmente desses kits, né, para as crianças até 10 anos de idade. Parabéns pelo projeto e realmente é de grande valor esse projeto. Em votação, os favoráveis se permaneçam como estão e os ao contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade, segue a ordem do dia. Só um momento. Gostaria de convidar o doutor Vitor para poder explanar um pouco do jurídico para a nossa turma do direito da Unitepac. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria cumprimentá-los aqui, primeiramente ao presidente da mesa, o vereador Wilson. Vereador, parabéns pela iniciativa. Cumprimentar os componentes da mesa, os colegas, senhores e senhora vereador. Cumprimentar os senhores e senhoras vereadores que compõem esse digno plenário. Cumprimentar também todos que estão presentes, assistindo a essa sessão. Professor Marcos, eu reitero aqui os meus parabéns pela iniciativa da instituição, extremamente louvável, e não poderia ser diferente vindo de uma pessoa tão ilustre quanto o professor Marcos. Não sei se vocês sabem, mas o professor Marcos, além de tudo que ele já é, ainda é escritor, e eu tenho a honra de ter um livro dele autografado. Então, parabéns aos alunos por essa iniciativa, por essa participação. Cumprimento também o meu digno presidente da UAB de Araguaína, Dr. Davi, sempre nos honra recebendo Vossa Excelência nessa casa. Dr. Fernando, chefe da nossa secretaria, que desenvolve um trabalho muito esplêndido, sem o qual a casa não teria suas atividades. Eu vou aqui rapidamente explanar um pouco da função da Procuradoria Jurídica da Câmara. A nossa finalidade, enquanto órgão dentro dessa instituição, é tratar e cuidar para que os projetos tramitem dentro da legalidade, em respeito ao regimento interno da casa, em respeito à lei orgânica do município, que é a lei mais importante que nós temos em âmbito municipal, em respeito às leis municipais. E aqui, presidente, se o senhor me permite, faço um adentro, porque Vossa Excelência comentou a respeito da defesa das pessoas de baixa renda. E Vossa Excelência tem uma lei aprovada nessa casa, tratando da conceituação de pessoas e famílias com baixa renda para fins de benefícios instituídos no âmbito municipal. E no ano passado, essa casa, com a participação do senhor, aprovou a lei municipal que trata sobre a política de benefícios eventuais no âmbito dessa questão de pessoas de baixa renda. Tamanha é a importância da atuação e do trabalho dessa casa. A Procuradoria Jurídica, como eu estava dizendo, ela não mexe, ela não atua com o mérito dos projetos. Por quê? Porque o mérito cabe à definição desse digno plenário. São os senhores, são as senhoras que decidem no final da história se aquele projeto é válido ou não aos interesses da sociedade. A Procuradoria Jurídica, ela busca instrumentalizar o trabalho da Câmara através da demonstração da legalidade por meio de parecer escrito. A manifestação do jurídico, a parte daquilo que é definido pelo plenário, ele sempre serve como orientação aos trabalhos da casa. É um desenvolvimento muito importante, sem o qual nenhuma das decisões tomadas nesse plenário teriam as suas garantias legais e constitucionais respeitadas. Então, senhor presidente, reitero os agradecimentos. De maneira bem resumida, deixo aqui a Procuradoria à disposição dos senhores e senhoras alunos para quaisquer dúvidas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa casa,
Parabéns novamente e que, por favor, continuem essa sessão. Muito obrigado. Quero aqui explanar um pouco da lei que foi aprovada da minha autoria no ano passado, que é sobre a legislação sobre a baixa renda. Até o meu projeto, antes dele, a baixa renda da família em Araguaína era o seguinte: ele juntava toda a família, quem morava dentro da residência ou fora dela. Ele pegava toda a renda, porque, para quem não sabe, a baixa renda é 1/4 do salário mínimo. Você pega o salário mínimo, divide por 4, e essa é a renda per capita que a pessoa tem direito de baixa renda. E aí eu entrei com um projeto para quê? Porque a lei federal 8.742 de 93, ela caracteriza que a baixa renda, a renda per capita, é do morador do mesmo teto. E isso foi o que aconteceu. A gente fez um projeto para poder igualar a lei federal, porque a hierarquia é federal, estadual e municipal, né? Não pode a lei municipal ferir a lei federal. Então, a gente fez a igualitária da lei, né, para poder fazer com que as pessoas realmente que precisam e que são de baixa renda tenham o seu direito, né, para ganhar os seus benefícios que o governo federal dá, o governo municipal. Então, esse aí foi um dos meus projetos que foi aprovado por unanimidade aqui na casa pelos 17 vereadores, todos super bem, como nosso presidente Gideon Soares e todos os outros vereadores que são preocupados realmente com a nossa sociedade. Foi aprovado. Obrigado. Em votação. Segue a ordem do dia. Projeto de lei número 005/22 dispõe sobre a adição de meio salário mínimo no IPTU dos idosos aposentados do município de Araguaína. Autora Micarla Vitória Barbosa de Araújo. Leitura do projeto. Projeto de lei de número 005/2022, de 18 de maio de 2022. Dispõe sobre a adição de meio salário mínimo no IPTU dos idosos aposentados do município de Araguaína. A Câmara Municipal de Araguaína do Estado Tocantins, por meio de seus competentes legais, aprova ao senhor prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do município uma adição de meio salário mínimo no IPTU dos idosos aposentados. Artigo 2º. As despesas decorrentes da implantação do programa descrito no artigo 1º desta lei correrão por adotação orçamentária própria, complementado por créditos adicionais suplementares. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araguaína do Estado Tocantins, aos 18 dias do mês de maio de 2022. Micarla Vitória Barbosa de Araújo. Em discussão. Pela ordem. A ordem com a vereadora. Eu agradeço a oportunidade, faço das palavras dos meus colegas de complementar as minhas. E o presente projeto, ele visa implantar, né, no município de Araguaína uma isenção de meio salário mínimo no IPTU dos idosos aposentados. A princípio, que é nítido que a inflação hoje em dia ela está, né, muito grande, e alimentos básicos não passam, aliás, não são mínimos que R$500. Então, os idosos aposentados, eles basicamente não têm nenhum tipo de recurso, né, com o IPTU alto. Então, aprovando este projeto de lei, os idosos aposentados eles terão mais benefícios e mais recursos para si, né? Então, eu peço que os colegas eles abracem e aprovem o nosso projeto de lei. Gostaria de pedir uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Eu gostaria de saber sobre essa questão da adição. Você quer adicionar meio salário ou subtrair a subtração da isenção dos impostos do IPTU para as pessoas idosas? Pode repetir, por favor? Eu não entendi a parte sobre a questão da adição
desse projeto de meio salário ao IPTU dos idosos. Você quer adicionar meio salário ou você quer subtrair esse meio salário para que tenha uma isenção de impostos para os aposentados? Eu quero diminuir. Então, no caso, seria subtração e não adição. Isso. Isenção. Quero aqui registrar a presença do secretário de Esporte e Cultura, Zeca, que seja convidado a sentar na tribuna de honra, Zeca. Fica à vontade. Em votação, os favoráveis manifestem como estão e ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Segue a ordem do dia. Foi a maioria 12 favorável e 2 ao contrário. Segue a ordem do dia. Projeto de lei número 006/22 dispõe sobre o Dia Municipal de Defesa e Proteção à Vida do Nascituro. Autora Alice Lima da Costa. Projeto de lei de número 006/2022, 18 de maio de 2022. Dispõe sobre o Dia Municipal de Defesa e Proteção à Vida dos Nascituros. A Câmara Municipal de Araguaína, do Estado de Tocantins, por meio de seus competentes legais, aprova ao senhor Prefeito Municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do município o Dia Municipal de Defesa e Proteção à Vida do Nascituro. O artigo 2. O município realizará a campanha de conscientização coletiva contra a prática do abortamento voluntário. O artigo 3º. O município promoverá atendimento psicológico através da Secretaria Municipal de Saúde a mulheres que sofreram aborto ou promoveram em si a própria interrupção de concepção. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Araguaína, do Estado de Tocantins, aos 18 dias do mês de maio de 2022. Boa tarde. Quero registrar aqui a presença do nosso prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, e convidar ele para dar uma palavra para nós aqui na tribuna. Boa tarde a todos. Satisfação poder participar com vocês aqui desse momento importante da academia. Aqui nós temos a primeira turma de Direito. É isso? Coisa boa. Estão aqui exatamente na Casa de Leis. Agradecer ao nosso presidente Wilson, vereador Wilson, aos nossos amigos que estão ali, vários advogados, estudantes, professores, as nossas academias aqui de Araguaína, que formam, eu acredito, que os melhores advogados do nosso estado. Prova disso que grande parte, inclusive, fazem parte aí da gestão pública, seja municipal, estadual ou federal. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje, tratando das processo legislativo de uma forma geral, né, vereador Wilson? Quanto é importante saber de como se tramita um projeto de lei, quais são as incumbências e as responsabilidades, tanto da Câmara quanto do Executivo, ou seja, o Legislativo e o Executivo. E a própria sociedade, no final, é quem, de fato, elege essas prioridades e que trazem, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, ações que são importantes para a sociedade. E aqui em Araguaína nós temos a satisfação de poder contar com uma Câmara de Vereadores que tem tido uma responsabilidade muito grande e que tem, na sua maioria das vezes, aí nem sempre, né, meu vereador, apresentado projetos de lei que vocês estão, inclusive, aqui nesse momento,
tratando do assunto, tratando do tema, projetos de lei que não venham a ferir, inclusive, as suas origens, porque a gente tem projetos de lei que eles nascem do Executivo e outros também, e é normal que aconteça, que eles saem do próprio Legislativo. Mas existem os vícios de iniciativa. E é disso que eu estou falando aqui para poder complementar, para não ficar ruim. Mas que muitas das vezes a gente observa que determinados projetos de lei, por mais importante que ele seja, ele vem com vício de iniciativa, e a gente tem a figura do advogado, do procurador do município, que nessa tramitação observa que ali nós temos o chamado vício de iniciativa, que é a partida do projeto por parte ou do Legislativo ou do Executivo, e a maioria deles terminam saindo lá do Executivo, e outros, quando são feridos, saem aqui da própria Câmara de Vereadores. Principalmente quando no tocante da rubrica orçamentária, né? Que a gente precisa de ter uma dotação orçamentária, precisa de ter esse alinhamento. Cumprimentar aqui a imprensa inteira que está aqui, momento importante, Tomás Xavier, a todos vocês. Mas dizer que esse exercício que vocês estão fazendo, quem são os professores aqui? Como eu não cheguei no começo, está lá o professor, doutor Marcos, muito prazer, satisfação poder estar aqui com os senhores, presidente da OAB, nosso amigo também, estivemos já junto na posse dele, doutor Vitor, muito bem, nosso procurador aqui da Câmara, né? Muito bem. O trabalho que vocês fazem e exercem é um trabalho muito importante. Doutor Fernando, perfeito, muito obrigado. Está lá o Zeca, nosso secretário aí, no camarote, né, Zeca? Coisa boa. Mas esse exercício aqui, inclusive, vocês que são professores, eu acredito que não vai ser somente agora, vocês estão no primeiro período, mas a cada 3 ou 4 períodos aí, o curso é curto, né? A maioria dos cursos são curtos, com exceção da medicina, que geralmente leva um pouco mais. Mas esse exercício de vocês aqui, talvez ele terá um peso enorme na formação de vocês. Enorme. A tramitação, o conhecimento, as obrigações, os deveres que tem aqui o Executivo e tem o Legislativo. Isso é muito importante que a sociedade, inclusive, saiba. As audiências públicas, quando ocorrem para a construção de um PPA, que é um plano plurianual, um orçamento do município, que ele tem a mesma notoriedade do Orçamento Geral da União, mesmo orçamento que tem o governo do Estado e parte da sociedade. E aí é necessário que saibamos como construir essa peça, que também sai daqui, da própria Câmara de Vereadores e do Executivo, que tudo é apreciado aqui dentro. Projetos que vêm ao encontro dos interesses da sociedade, projetos que vêm melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas. E aqui a nossa Câmara de Vereadores, inclusive, tem vários projetos de lei, de iniciativa da própria Câmara, que hoje servem de exemplo para o país inteiro. Vou dar um exemplo para vocês aqui da Clínica Mundo Autista. Saiu daqui, ó. O projeto de lei saiu daqui, acompanhado por toda a sociedade e muito valorizado, principalmente por aquelas famílias que tanto necessitavam de um apoio. Mas se não tivesse sido aprovado aqui um projeto de lei, obedecendo todos os crivos que são necessários, ele não teria sido aplicado e estaria hoje funcionando da forma que está. Assim também como transporte público, e direto tem as audiências públicas, a gente tem as reclamações, temos um problema enorme, vem o transporte público, vem a fiscalização eletrônica, vem a fiscalização normal, tudo isso passa por aqui. Importância que é a Câmara, importante que é um projeto de lei para ser apreciado numa casa como essa. A cidade de Araguaína, mesmo que fosse uma cidade menor, mas todas elas têm esse mesmo rito. E aqui dentro de Araguaína, por ser uma cidade maior, há uma cobrança muito maior ainda por parte da população.
Eu acredito que vocês tenham aqui tratado de algumas particularidades para mostrar o que é uma emenda, o que é um projeto de lei, quais tipos de projeto de lei que tem, né, professor? Eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu sei que o que vocês têm tratado aqui é de extrema relevância. Alguns projetos de lei que nós temos mandado para cá, e para vocês verem o quanto é importante a própria Procuradoria da Câmara de Vereadores, e que é feita por papel da própria advocacia. Vocês que serão daqui a pouco bacharéis, daqui a pouco advogados, mas que são observados, todos eles são muito bem observados, para que não haja, por parte de nenhum dos entes, e não levemos prejuízo à sociedade. Quantos projetos de lei, doutor Vitor, nós já enviamos para cá, e que falta uma observação aqui, falta uma outra ali, tem uma jurisprudência acolá, e que a gente precisa observar tudo isso. E o sim, como advogado, e que hoje, de forma muito valiosa, faz com vocês aqui essa sabatina, porque aqui termina tendo uma série de perguntas, uma série de respostas. Eu acredito que tem também esse momento para vocês, mas em muitos dos projetos de lei que nós mandamos para cá, eles precisam ser emendados. E as emendas, eu acredito que vocês tenham aqui apresentado como é que funciona essa emenda, como que ela é feita, vai para os bastidores do diálogo, das negociações, as quedas de braço, que tem muito aqui dentro, inclusive, e o papel de vocês, muitas vezes, é intermediar e dar e gerar a segurança para que nós possamos acertar e, em momento algum, prejudicar principalmente a sociedade. Então, sei que vocês estão em andamento, eu falei por isso que passaremos aqui uns 10 minutos, acho que já está até passando um pouco mais, mas dizer a vocês que nós estamos à disposição. O papel da Câmara de Vereadores ele é muito importante, o papel de vocês, advogados da sociedade, é muito importante. Muitas ações, inclusive, saem da sociedade, vêm lá do meio do povo, para cutucarem o executivo, cutucarem o legislativo, e muitas vezes as ações saem da própria comunidade, quando vêm ações populares, que tem uma dimensão e é uma fortaleza que a sociedade tem a seu favor, e que são também motivos de discussão no plenário, tanto aqui da Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Federal. Eu tive o privilégio de trabalhar por quase 12 anos no Congresso Nacional. Eu passei 11 anos da minha vida completinho dentro da Câmara dos Deputados e participava de praticamente, não todas, mas algumas comissões que tinham um parlamentar como titular daquela comissão. Então, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Ciência e Tecnologia e, principalmente, Orçamento Público, era a comissão que eu fazia parte efetivamente, porque tive 2 deputados que fizeram parte dessas comissões. E lá nas comissões, que eu não citei nada aqui, mas já deve ter sido discutido também, lá nas comissões é onde tudo acontece. Quando chega aqui no plenário, a emenda já está pronta, o projeto de lei já está acordado entre as partes, legislativo, executivo, ou quando você trata de um terceiro ou de interesses de terceiro, também, quando o projeto de lei vem para cá, ele também já está pronto, já está acordado e vem para a pauta apenas para ser votado. Nem sempre passa, né? Nem sempre o acordo ele é construído de forma que, ao final, se concretize ali pela aprovação. Mas a discussão ela é fundamental. E vocês do direito são as pessoas que mais nos ensinam, inclusive, que preparam, têm uma responsabilidade de conduzir da forma correta, obedecendo principalmente à Constituição. E aí temos muitas observações a fazer quando se trata de Constituição, porque temos a Constituição Federal, nós temos a nossa carta forte do município aqui, que vocês já discutiram, já falaram aqui, qual é o nome da nossa lei aqui, a nossa lei orgânica, que precisa ser muito bem observada em todos os momentos, para que não haja ali nenhum tipo de... Não é o descontentamento, não, você não pode ferir mesmo, né? Mas é muita observação. O papel do direito, ele é fundamental, o trabalho que vocês, a formação que vocês darão a esses alunos, a vocês que estão aqui hoje como acadêmicos,
Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela área, porque é uma área que cuida de todas as áreas. O médico cuida, geralmente, tem muitas áreas, mas só na área médica. Aqui o advogado, ele cuida do médico, ele cuida do agrônomo, cuida da fazenda, cuida do executivo, cuida do legislativo, cuida de todo tipo de empresa, ele entra em todos os meios. É a importância que vocês terão daqui a pouco, já tem para a academia, mas daqui a pouco vocês terão perante a sociedade. E aprender, estudar, se dedicar, de fato, é muito importante. E conhecer da Constituição, que vocês, isso aí é matéria normal para vocês, mas conhecer dos trâmites aqui dentro também é muito importante. Muitas vezes a gente vê a população reclamando por um ou outro tipo de assunto que, se tivesse talvez um pouco mais de formação ou de informação, as cobranças seriam de forma mais contundentes e os resultados seriam 1000 vezes mais rápidos. Porque falta muitas vezes nós informarmos lá a sociedade, a comunidade, lá no bairro que mora, para que eles saibam buscar os direitos deles. E aqui, nesse plenário, vocês já viram dezenas de audiências públicas acontecendo aqui. Quantos e quantos projetos de lei são aprovados ou são rejeitados também. Não adianta somente aprovar também e não ter cumprimento, né? Projeto de lei é muito fácil de você colocar para ir adiante, mas e o cumprimento dele? No caso de a fiscalização, tem muita coisa que precisa ser feita, mas tem que ter também o pé no chão. Acho que já falei muito, né, Ilcim? Deixar o pessoal cuidar. As experiências práticas nossas, gente, são muito grandes, são muito importantes. Vocês acompanharão algumas mudanças enormes no nosso município a partir de agora. E que tudo isso passou por aqui, tudo isso tem uma tramitação. É muito importante conhecer o legislativo, é muito importante saber os limites que nós temos, tanto do executivo quanto do legislativo, e o próprio judiciário, na qual vocês daqui a pouco farão parte. Cada um dos poderes com a sua independência, mas todos se conversando, se falando, se entendendo, para que a sociedade ganhe lá na ponta. Porque o maior ganho é da sociedade. Mas tem muitas coisas boas acontecendo na nossa cidade, e essas coisas boas passaram por aqui. A maioria dos projetos passaram por aqui, a maioria deles tem a necessidade de passar por aqui. E na hora do diálogo, da construção, a gente sabe, lá na ponta, o que vai acontecer. Demora? Demora. Os ritos processuais, vocês sabem, tudo demora. E o serviço público, exatamente pelo cumprimento da legislação, pelo fortalecimento que tem os órgãos de controle. Nosso vereador, Robert, chegou ali, ó. Satisfação, vereador. Boa tarde. Tudo isso, essas morosidades, elas muitas vezes são exatamente para que haja controle pelos órgãos de controle. Aí vem o Tribunal de Contas da União, vem o Tribunal de Contas do Estado, vem o Ministério Público, a Defensoria Pública e vários outros que fazem parte da sociedade civil. A própria OAB, na qual os senhores já fazem parte, está lá o nosso presidente, e outros tantos que daqui a pouco estarão ali também como membros. Bem, agradecer a vocês pelo convite. Estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta para poder fazer. Talvez eu não tenha entrado aqui diretamente no foco da discussão de vocês, mas se quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição para responder. Alguma dúvida, a dúvida, acho que os professores são muito mais capazes de responder do que eu, mas se querem tratar de algo prático, do que a gente vive aí no dia a dia, da própria gestão pública, porque isso faz parte também do que vocês, como alunos, como acadêmicos, como professores, sociedade de uma forma em geral, queiram fazer, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, uma excelente tarde. Prefeito, eu quero primeiro